Meus irmãos, vamos ficar em pé para a leitura da palavra do Senhor, no livro dos Juízes, capítulo 17. Você que está conosco na transmissão ao vivo deste culto, pode acompanhar a leitura do texto bíblico, Juízes, capítulo 17, a partir do verso 1, que nos diz assim: Havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: Os 1.100 ciclos de prata que te foram tirados, por cuja causa deitavas maldições, e de que também me falaste, eis que esse dinheiro está comigo, eu tomei. Então lhe disse a mãe: Bendito do Senhor seja meu filho. Assim restituiu os 1.100 ciclos de prata à sua mãe, que disse: De minha mão dedico este dinheiro ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e uma de fundição, de sorte que agora eu te devolvo. Porém, ele restituiu o dinheiro à sua mãe, que tomou 200 ciclos de prata e os deu ao ourives, o qual fez deles uma imagem de escultura e uma de fundição. E a imagem esteve em casa de Mica. E assim este homem, Mica, veio a ter uma casa de deuses, fez uma estola sacerdotal e ídolos do lar, e consagrou a um de seus filhos para que ele fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Havia um moço de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita e se demorava ali. Esse homem partiu da cidade de Belém de Judá para ficar onde melhor lhe parecesse, seguindo, pois, o seu caminho, chegou à região montanhosa de Efraim até a casa de Mica. Perguntou-lhe Mica: De onde vens? Ele lhe respondeu: Sou levita de Belém de Judá e vou ficar onde melhor me parecer. Então lhe disse Mica: Fica comigo e sê-me por pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 ciclos de prata, o vestuário e o sustento. O levita entrou e consentiu em ficar com aquele homem, e o moço lhe foi como um de seus filhos. Consagrou Mica ao moço levita, que ele passou a ser sacerdote e ficou em casa de Mica. Então disse Mica: Sei agora que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Que Deus te ilumine para que você compreenda a verdade dele nessa hora. Nosso mundo é o mundo que temos destinado à nossa juventude. E que mundo? É o mundo dos ismos mais entristecedores que poderíamos reunir: hedonismo, consumismo, pansexualização, culto ao corpo, superficialidade nos relacionamentos e uma espiritualidade sem profundidade. Eu gostaria muito de trazer notícias melhores aos irmãos, mas eu não os respeitaria enganando vocês e não respeitaria o Senhor deixando de denunciar aquilo que é o nosso mundo. Em resumo, é muito comum vermos pessoas, inclusive na juventude, seduzidas pelo prazer, vivem como se não existissem consequências para as suas escolhas que orbitam em torno do prazer imediato. Sexo livre, uso de drogas, filiação virtual a movimentos questionáveis, a busca pelo reconhecimento ou pela valorização de si mesmo no mercado, no consumo, na aquisição de coisas. Meus irmãos, o retrato desse tempo pode ser visto naquilo que é chamado de cultura de ostentação. Alguém
que se envolve com atos ilícitos e que a revelia de todos os princípios morais e espirituais que já um dia puderam ter ouvido, vão para as redes sociais e postam vídeos e áudios falando do muito dinheiro que tem. Nós temos visto isso, pessoas que cometem crimes e lesam milhares e até milhões de brasileiros e aparecem nas redes sociais contando as muitas notas de dinheiro ou em embarcações e carros caríssimos, e isso acaba inclusive se constituindo em prova para que a polícia possa colocá-los na prisão. A cultura da ostentação é um retrato do nosso tempo, mas graças a Deus não é de todo mundo. Existe uma juventude pensante, uma juventude que entende que Deus criou o cérebro com um propósito, uma juventude que reflete, uma juventude temente a Deus, que quer refletir com temor a Deus e honrar o Senhor nesse tempo tão desafiador, influenciar positivamente a família, os demais jovens, a nossa nação e a igreja do Senhor Jesus Cristo. É para a juventude que quero lançar a pergunta que, a meu ver, salta do texto bíblico lido agora: para onde você está indo? Você é adolescente que tem sido tratado nesse tempo como uma criança crescida, saiba que você não é uma criança, você é um adulto em formação. Para onde você está indo? Você que é jovem, que tem sido muitas vezes convidado a integrar a cultura do nem estuda nem trabalha, para onde você está indo? Você que fica espantado com a matéria que vimos recentemente, isso ganhou o mundo. Um casal idoso nos Estados Unidos da América foi à justiça para pedir à justiça que retirasse o filho da casa, porque além de não trabalhar e não estudar, ele não lavava um copo, ele não sabia cozinhar um ovo, ele não trocava uma palavra com os pais, ele se servia da casa dos pais, da energia elétrica dos pais, da casa dos pais, do sinal de internet dos pais, do computador comprado pelos pais, para passar os dias num quarto de onde saía para pegar sua ração, que consumia inclusive no quarto. E a justiça deu ganho de causa a esse casal idoso e disse que o que eles estavam sofrendo era um abuso de um filho, que me parece já tinha algo aí próximo de 35 anos de idade. Nós estamos falando de um homem, nós estamos falando de um cidadão que decidiu viver irresponsavelmente, loucamente. Graças a Deus, porque esses pais estabeleceram um limite para o filho. Irmãos, nos dias de Mica, um jovem também descrito no livro de Juízes, Israel não tinha rei e não tinha lei. Veja o versículo 6, Juízes 17, verso 6, quando a palavra de Deus diz isso: cada qual fazia o que achava mais reto. Acredito que podemos dizer que era um período anárquico em Israel. Não havia governo, não havia lei, não havia limites. O livro de Juízes apresenta uma época em que, de fato, Israel não vivenciava ainda um modelo de governo chamado monarquia, um rei que imperava sobre a nação. A história de Juízes, irmãos, por exemplo, Sansão foi um juiz, e a palavra de Deus diz que ele julgou Israel por 20 anos, era normalmente de um ciclo. Israel cometia terríveis pecados contra o Senhor disciplinava Israel, permitindo que algum povo, como na época de Sansão, um povo filisteu, invadisse Israel. O povo então via que a invasão era a punição do Deus Santo, se arrependia, clamava a Deus por livramento, Deus levantava um homem ou uma mulher, o caso de Débora, para socorrer a nação e julgar a Israel. E então, depois que esse juiz morria, o ciclo continuava: pecado, punição do Senhor, arrependimento e clamor, um novo juiz. Era um tempo de juízes. Mas aqui há uma espécie de interlúdio,
uma espécie de pausa da palavra de Deus para dizer: vejam um retrato do que acontecia quando havia uma lacuna entre um juiz e outro. Ao que tudo indica, depois do período de sanção, é o que acontece aqui. Vejam um retrato do que era Israel. A palavra de Deus, irmãos, nos mostra que Deus criou uma ordem para a família, a sociedade e a igreja, ou a família espiritual. Israel, como comunidade espiritual, também cabe aqui. E sempre que o Senhor não é temido, não é obedecido, sofrem a sociedade, a família e a igreja, cada uma ao seu modo, e temos visto isso de modo intenso. Muita gente, portanto, naqueles dias, nos dias de Mica, havia se esquecido dos caminhos do Senhor e já não tinha um rumo certo na vida. Irmãos, Mica, o nome dele significa quem é como Jeová. Vejam a confusão dessa família. Não é que eles não acreditassem em Deus, eles acreditavam, mas ao seu modo. O nome de Mica era uma declaração de fé em Deus. Ninguém é maior do que Jeová. No entanto, esse jovem com a sua vida negou Jeová, desonrou a sua mãe ao cobiçar o dinheiro dela, 1.100 barras de prata, valiam muito, roubou, mentiu. A mãe procurou aqueles valores, não encontrou. Ele tomou o nome do Senhor em vão, porque ele negou que tivesse roubado a sua mãe, até que a mãe decidiu amaldiçoar quem a roubou. E ele, como eu disse, não negava a existência de Deus. Naquele momento, por seu próprio interesse, pensou: a lei diz que eu devo honrar pai e mãe, e que a minha mãe pode sim me amaldiçoar. Então eu preciso agora, já que eu estou correndo o risco de ser amaldiçoado, devolver à minha mãe aquele dinheiro. Eu posso morrer e o dinheiro de nada me servirá. Ele então decide devolver o dinheiro que tomou de sua mãe. E aí, meus irmãos, mais uma evidência de uma ausência de temor a Deus, mesmo entre aqueles que não negavam a existência de Deus. A mãe diz: meu filho, que bom que você me devolveu, porque agora você não será mais um maldito. Faz assim, filho, para você não correr risco nenhum, pega esse tesouro em prata, paga um ourives para que ele faça uma imagem de escultura e possa banhar toda essa imagem em prata. E aí nós vamos constituir esse ídolo, vamos fazer da nossa casa um altar, e aqui nós vamos aplacar a fúria de Deus. Irmãos, a mesma lógica dos povos cananeus. Nós vamos fazer uma troca com Deus, vamos fazer um altar para Ele, ao modo dos povos cananeus. Nós vamos fazer uma imagem e alguns outros ídolos nossos, e assim nós vamos aplacar a fúria dele, e a maldição, Mica, que eu lancei sobre ti, vai ficar agora neutralizada por meio da criação desse altar. Uma mãe que não disciplinou o filho corretamente, inclusive desonrou o Senhor, ao permitir que o seu filho constituísse um altar idólatra em sua casa. Você pensa que parou por aí a maldade de Mica? Ele realmente não sabia para onde estava indo, muito menos a mãe dele. Pois eles encontraram um outro jovem que também não sabia para onde estava indo. Sabe quando juntam a fome com a vontade de comer? É o que a palavra de Deus relata, irmãos. Diz a palavra de Deus que um jovem levita saiu de Belém, da tribo de Judá, e partiu sem rumo, procurando um lugar melhor para viver. Alguns teólogos dizem que ele deixou a sua cidade, porque os levitas tinham a sua própria cidade, dada pelo Senhor, porque Israel vivia um tempo de tão grande desprezo ao culto a Deus, que muitos já não eram dizimistas, e portanto não podiam sustentar a casa de Deus, e os levitas que ensinavam, que cuidavam do culto, que auxiliavam os sacerdotes. Então esse jovem resolveu buscar um lugar melhor. Ele esqueceu que era levita, que tinha um papel a desempenhar em Israel e que precisava ensinar as pessoas a sustentarem a casa do Senhor e o ministério levítico. Pois ele saiu sem rumo, seguiu um caminho qualquer,
até que ele chegou à casa de Mica, e no versículo 9, um sem rumo pergunta a um outro sem eira nem beira, de onde é que você está vindo? Irmãos, essa pergunta, na verdade, tem uma bifurcação. Você vem de onde e para onde você vai? Para onde é que você está indo, meu jovem levita? A resposta dele, irmãos, é de alguém que de fato não sabia para onde estava indo, só podia dizer de onde estava vindo. Ele diz assim: olha, eu sou um levita de Belém de Judá, onde tiver algo interessante para mim, eu quero ficar. Eu estou deixando a vida me levar. Onde houver uma boa proposta para mim, é ali que eu vou ficar. Então Mica diz: fica comigo, eu tenho dinheiro aqui para pagar um sacerdote. Como você é levita e você convive com sacerdotes, vem ser aqui o meu sacerdote, eu te pago bem, te digo mais, eu vou te dar uma posição, eu vou te dar vestuário de sacerdote, eu vou te dar sustento, 10 ciclos de prata todo ano, 10 barras de prata, não era pouca coisa, irmãos, era muito dinheiro. O que é que ele faz? Ele entra na casa de Mica e o versículo 11 diz que ele consentiu em ficar com aquele homem. Mica se coloca agora no lugar de Deus, consagra aquele levita, o seu sacerdote, e diz a palavra de Deus no versículo 13, que Mica diz: agora eu sei que Deus está de bem comigo, porque eu agora tenho um sacerdote que é meu, eu tenho um sacerdote que vai tornar esse ambiente aqui religioso. Irmãos, não parece muito com a mentalidade dos nossos dias? Não importa quem é o Deus, importa que você está buscando a Deus. Deus é um só, todos os caminhos levam a Deus. O brasileiro comum, ele consegue acordar logo cedo e ouvir o horóscopo daquele dia. No carro, ele ouve um programa religioso, mas ao meio-dia, se houver alguém querendo ler a mão dele, ele permite que a mão seja lida. E meus irmãos, à noite ele vai numa outra igreja, numa igreja evangélica. É o que Mica faz. Eu agora estou com bons fluidos aqui em minha casa. Agora há uma unção nesse lugar, eu posso sentir, há poder nesse lugar. Meus irmãos, a palavra de Deus mostra-nos que aquele jovem sem rumo, saído de Judá, que se encontrou com uma outra pessoa que não tinha rumo na vida, que era Mica, depois aceitou uma outra proposta de trabalho e traiu Mica. Nós vamos ver isso mais à frente no texto bíblico. O que eu quero dizer a você é que a palavra de Deus diz que havia pessoas em Israel, o mesmo Israel que recebeu profetas do Senhor como Moisés, que recebeu alianças do Senhor como foi em Abraão, como foi em Noé, como foi em Moisés também, que recebeu a lei de Deus, que recebeu sinais extraordinários do Senhor, aparições do Senhor sem igual. Nesse Israel havia gente que não sabia para onde estava indo. A pergunta cabe ainda hoje: para onde você está indo? De onde veio e para onde você vai? São algumas perguntas clássicas da filosofia. Quem é você? De onde você veio? E para onde você vai? O que você faz da sua vida? Qual é o propósito do seu viver? Nesses dias em que esta igreja está se preparando, inclusive em oração, para o encontro de juventude, eu quero perguntar a você que é jovem: para onde você está indo? Qual é o plano da sua vida? Não faça como Jonatas, o jovem Levi, que não sabia responder para onde estava indo. Valorize a sua vida como um presente de Deus. Sim, você não é pouca coisa, você é criação de Deus. Sua vida não tem pequena importância, você é imagem e semelhança de Deus. Num tempo, meus irmãos, em que há uma tentativa de fazer do suicídio um tema leve e suave, nós crentes em Jesus dizemos: o suicídio é um absurdo.
a rainha Elizabeth, a mais famosa de todas, à beira da sua morte, ela que dirigiu um período de ouro da história da Inglaterra. A Inglaterra era a maior potência econômica mundial. É dela que falamos, da Inglaterra elisabetana, o período mais próspero da Inglaterra moderna. Essa rainha, perto da sua morte, disse o seguinte: todas as minhas posses por um pouquinho de tempo. Você que é jovem, que tem 18 anos de idade, que tem 20 anos de idade, talvez você ainda não consiga mensurar o valor do tempo. Você convive com idosos, você percebe o seu corpo com muitas forças, e talvez você pense que você tem muito tempo, mas você tem tanto tempo que você pode até gastar tempo irrefletidamente. Você pode até passar um tempo da sua vida sem valorizar a sua vida, sem ter um propósito no viver. Mas um dia você se arrependerá por isso. A rainha Elizabeth simplesmente disse: eu dou tudo o que tenho por um pouquinho mais de tempo. Pastores visitam muito hospitais, e pastores sabem, há pessoas nesse momento nos hospitais dizendo, com a luta no tratamento de saúde, o seguinte: eu quero só mais um pouco de tempo, eu quero mais tempo de vida. Valorize a sua vida como um presente de Deus. Mica e Jonatas se deixaram contaminar por um tempo em Israel em que a vida tinha pouco valor. Irmãos, é espantoso o que nós encontramos no capítulo 19 do livro de Juízes. Leia em sua casa. O capítulo 19 fala, meus irmãos, de um homem que é hospedado por uma outra pessoa numa viagem à região montanhosa de Efraim. E o final daquela história é: os homens da cidade querem violentar aquele homem que estava de passagem, e para que isso não acontecesse, o hospedeiro entrega a sua mulher, a sua concubina, e um grupo de homens daquela cidade passa a noite inteira violentando aquela mulher. Aquele homem vitimado pega a sua mulher, esquarteja em 12 pedaços e manda para as 12 tribos de Israel. E claro, há, enfim, um despertamento de Israel para justiçar os homens que praticaram tão grande maldade. Irmãos, se vocês acham que o nosso tempo é difícil, e olhem para esse tempo em Israel. Nós estamos falando de uma época sem lei, em que pessoas se agrediam, se matavam e não havia quem julgasse e punisse, a não ser que houvesse uma mobilização nacional. Nós estamos falando de um período triste na história de Israel, de pessoas que já não mais valorizavam a vida, violentavam, matavam, roubavam, invadiam, sem, ao que parece, qualquer pudor. O nosso tempo é assim também. No nosso tempo violentam, matam, mentem, roubam, enganam sem pudor. Mentem de modo tão profissional que nem parecem que estão mentindo. E o que nós faremos, irmãos? Nós colocaremos a nossa vida nas mãos desse mundo? Não. Nós, pela palavra de Deus, reconheceremos que a nossa vida é um grande presente de Deus. A sua vida é especial. Não viva como mais um neste mundo. Você só está vivo porque Deus ainda tem planos para a sua vida aqui. Irmãos, em última instância, quando alguém morre, morre porque Deus, que é o autor da vida, permitiu. Ou seja, se você está vivo, é porque Deus quer que você ainda esteja vivo nesse momento. A sua vida tem valor aos olhos de Deus. A sua vida pode influenciar outras vidas. Nós queremos chamar nossa juventude e dizer: para onde vocês estão indo? O que vocês estão fazendo com a vida preciosa que Deus lhes deu? Outro dia, acredito que falei isso aqui para a igreja, fiquei espantado, irmãos, com a imagem de uma jovem chinesa, num lugar em que havia um grande canal, um grande rio, e entre a calçada em que ela estava e esse grande rio não havia uma contenção, e ela estava no seu celular, digitando, andando, caminhando. Me fez lembrar as pessoas aqui em Divinópolis que atravessam a rua olhando para o celular. Não são poucas. Como alguém já disse, morre e nem sabe de quem morreu, né? E essa jovem chinesa, olhando no celular, mexendo no celular, de repente caiu
caiu e morreu. Meus irmãos, para onde estamos caminhando? Uma vida sem reflexão, uma vida sem valor? Que não seja essa a nossa decisão, que a nossa decisão seja valorizar a vida como um presente de Deus e decidir servir a Deus fielmente. Não há como escapar. Ou a sua vida está nas mãos de Deus, ou a sua vida estará nas mãos deste mundo que é influenciada pelo maligno. Ou a sua vida está nas mãos do Senhor, ou você se arrependerá em algum momento do caminho que você traçou para a sua vida. Olhe para o versículo 10. Mica disse àquele jovem: fica comigo, vem ser meu pai espiritual e meu sacerdote. Eu vou até te dar dinheiro, eu vou até te dar reconhecimento público, eu vou até te dar fama. O que fez aquele homem? Tudo bem, eu não sei para onde estou indo, eu vou ter aqui casa, fama, comida e dinheiro no bolso? Eu faço qualquer coisa. Eu tenho consciência que está errado, eu tenho consciência que eu não posso trabalhar como sacerdote, eu não sou filho de Arão. Vejam Números capítulo 3, versículo 10. Irmãos, o levita conhecia a lei porque era mestre da lei. Números 3,10 diz: mas Arão e a seus filhos ordenarás que se dediquem só ao seu sacerdócio, e o estranho que se aproximar morrerá. O que aquele levita faz? Rasga a palavra de Deus e diz: eu tenho dinheiro, tenho quem me queira, posso ser sacerdote. Nos nossos dias, irmãos, isso acontece. Há pessoas que entenderam que, como diz o apóstolo Paulo, a piedade é fonte de lucro. E elas simplesmente abrem um espaço qualquer, um cômodo, colocam o nome de uma igreja e passam a dizer: eu agora sou o pastor desse lugar. E cometem alguns dos absurdos que vocês veem o tempo todo acontecendo e sendo noticiados, e que nos envergonham e nos entristecem, porque nós não concordamos com aquilo, nós não nos vemos naquilo, nós não podemos aprovar o que tem acontecido por aí. Irmãos, no ano de 1999, portanto já se vão 22 anos, eu li uma pesquisa de um instituto do Rio de Janeiro, que estuda o fenômeno religioso brasileiro, dizendo que em 1999, mais do que uma nova denominação foi fundada no estado do Rio de Janeiro. O pastor Igor, que é do Rio, deve lhe interessar, mas o Rio de Janeiro não está sozinho nessa. No estado do Rio de Janeiro, há 22 anos, Dejaí, que é do Rio, mais do que uma nova denominação foi criada todo dia, todo santo dia. Alguma coisa está errada, irmãos. Irmãos, eu fico pensando, se eu deixasse de ser batista, eu não pretendo deixar de ser, porque eu não sou por conta de amor à denominação, não sou por conta de tradição familiar, minha família nem tem tradição evangélica, eu sou batista por convicção. Será que eu não encontraria uma igreja com a qual eu concordasse no meio dessas milhares e milhares? Eu teria que abrir mais uma? Irmãos, sinceramente, se eu deixasse de ser batista, tudo que eu não faria seria fundar uma nova igreja. Com certeza eu encontraria uma que estaria pregando a palavra de Deus com seriedade. Não é possível, meus irmãos. Sabe por que tantas denominações são fundadas quase que todos os dias? Porque as pessoas brigam, irmãos. Não é por amor à obra de Deus, é carnalidade. É divisão de território, é divisão de poder. Não dou certo contigo, eu vou pegar um pouquinho da minha brasa e fazer o meu inferno lá longe do seu. Me perdoe a dureza das palavras. Mas no lugar em que há briga, disputa de poder e de dinheiro, irmãos, isso é um inferno, isso não é o reino de Deus. Irmãos queridos, se algum dia os irmãos entenderem que a igreja batista não está pregando a verdade, que esta igreja está incorreta, não fundem uma nova igreja, não. Orem ao Senhor, Deus vai mostrar uma igreja séria. Isso é um escândalo, irmãos. Isso é um verdadeiro escândalo. Parece comércio. Quem é empreendedor, que inicia o seu novo negócio. E aí vamos para o mercado batalhar. Até quem ofereça desconto no dízimo. Eu não estou brincando, isso é verdade. Vem para cá que aqui tem um desconto no dízimo. Irmãos, são coisas que somente Deus não duvida, porque Deus de tudo sabe. Mas às vezes eu duvido. Às vezes os irmãos me dizem: pastor, eu vim de uma igreja, estava acontecendo isso. Eu digo: é verdade, meu irmão, estava acontecendo. Pastor, estava. Na hora do culto, estava, pastor. Eu digo: eu vou acreditar, porque você é crente em Jesus, não vai mentir. Mas para mim é difícil entender uma coisa dessa. É o que acontece aqui, irmãos.
Pessoas que deixaram de servir a Deus fielmente, que já não viam mais a vida como um presente de Deus e já não prestavam mais contas da sua vida a Deus. Jonatas abandonou o seu serviço ordenado por Deus, como eu disse, era auxiliar sacerdotes, ensinar a lei de Deus, ensinar o povo, executar a música, cuidar do local de culto. Ele preferiu ser ordenado irregularmente, como um sacerdote fake, sacerdote sem reconhecimento do Senhor. Eles não demonstravam convicção profunda da vontade de Deus, nem Mica e sua mãe, e nem Jonatas. Eles não entendiam que os seus talentos deveriam glorificar a Deus, e a vida que Deus lhes deu deveria honrar o Senhor da vida. Eles não se tornaram voz de Deus para o seu povo. Valorize a sua vida, trabalhando para que Deus seja honrado em cada escolha, em cada momento. Decida servir a Deus fielmente na sua vida. Você não vai se arrepender. Você não se arrependerá. Irmãos, ao longo da vida cristã, eu nunca conheci alguém que vivenciou toda a juventude na igreja de Jesus que tenha se arrependido. Eu não conheci. Mas eu conheci muita gente que se arrependeu e que inclusive voltou. Outro dia, um adolescente da minha época de adolescência me encontrou nas redes sociais e disse: voltei para casa, estou na igreja de novo. E ele passou a me dizer das coisas que aconteceram na vida dele. Eu vibrei com ele por voltar para Cristo, mas voltou todo ferido, irmãos. Voltou todo fraturado, todo ensanguentado. E a igreja está lá colocando remédio nas feridas, atando os membros que foram fraturados. Prepare-se então. Se você sabe que a sua vida tem valor e deve ser vivida para a glória de Deus, prepare-se para exercer uma função que honre a Deus. Se Deus te chamou para o ministério, honre a Deus no ministério em tempo integral. Mas se Deus te chamou para ser um profissional, honre a Deus com a sua profissão. Honre a Deus na máquina de costura que você opera. Honre a Deus na sala de aula em que você dá aula. Honre a Deus no negócio que você iniciou. Honre a Deus onde Ele te colocou. Não viva sem rumo, peregrinando como Jonatas. Ele não era fiel ao Senhor e nem ao seu ofício, era um mercenário. O capítulo 18, irmãos, mostra essa vida confusa em Israel. A tribo de Dan decide invadir aquela área em que vivia Mica. E como eram muitos, eles vão lá, roubam os bens de Mica, as imagens de Mica, os parâmetros daquele local de culto, e aí chamam o Jonatas e dizem assim: Jonatas, veja bem, nós somos em maior número, Mica vai ter que aceitar a derrota, nós estamos levando tudo dele. Nós queremos saber de você primeiro, nós vamos nos dar bem na vida? Qual é a resposta, irmãos? Versículo 5, eles dizem assim: consulta a Deus, para que saibamos se prosperará o caminho que levamos. Irmãos, parece demais com a religiosidade dos nossos dias. Você vai entrar em algum lugar e vão te dizer assim: Deus está aqui hoje à noite para realizar todos os seus sonhos. Você é o centro do coração de Deus, Ele vai fazer tudo o que você quer. Qual é a resposta de Jonatas? Vão em paz, versículo 6. Positivo. Vão em frente. O caminho que levais está sob as vistas do Senhor. Irmãos, falta de temor a Deus, usar o nome de Deus em vão. Eles conseguem quebrar os 10 mandamentos nesses 2 capítulos. Não há um mandamento que não é quebrado. Mãe é desonrada, imagem de escultura é feita e é honrada, cobiça, mentira, tudo está aqui. Meus irmãos, a palavra do Senhor então diz que aqueles homens que invadiram a propriedade de Mica, chamaram Jonatas, lá pelo versículo 17, pegaram tudo que era do culto de Mica. E então, quando Jonatas e Mica perguntam o que estão fazendo, versículo 19, eles dizem: cala-te e põe a mão na boca e vem conosco, e sê-nos por pai sacerdote. Ser-te-á melhor seres sacerdote da casa de um só homem, do que seres sacerdote de uma tribo e de uma família inteira em Israel. Olha que coisa.
Mica, fica calado, nós somos em maior número, vamos levar o que é seu. E você, Jonas, você é bobo? Nós vamos cobrir a oferta, nós vamos dobrar a proposta. Te dizer mais, você quer ser sacerdote de uma capelinha como essa, só de uma família? Vem ser sacerdote de um povo numeroso. Versículo 20, então se alegrou o coração do sacerdote, tomou a estola sacerdotal, os ídolos do lar, a imagem de escultura e entrou no meio do povo. Assim viraram e, tendo posto diante de si os meninos, o gado de seus bens, partiram. Perceberam, irmãos? O momento de Israel, um mercenário, não sabia para onde estava indo. Ele disse a Mica, olha, eu sei de onde venho, de Belém de Judá, mas não sei para onde vou. Quem me oferecer um emprego mais vantajoso, eu aceito. Quando então ofereceram para ele vantagem, ele traiu Mica, que lhe deu uma boa oportunidade, um bom emprego. Meu irmão, minha irmã, exerce uma função de valor na sociedade. Deus te chamou para quê? Deus tem te capacitado para fazer o quê? Você quer apenas ganhar dinheiro? Ou você quer marcar a sua geração e cumprir o propósito de Deus para a sua vida nesse tempo? A Bíblia diz de Davi, que Davi, tendo cumprido o propósito de Deus para a sua vida, morreu e foi enterrado junto aos seus pais. O que você está fazendo da sua vida preciosa que Deus lhe deu? Você tem honrado ao Senhor com aquilo que você tem feito? O mundo tem sido melhor com a sua vida e o seu trabalho? Ou quando você morrer, vão dizer de você, não fez falta, ninguém nem lembra dele? Deus quer guiar você que é jovem neste mundo em crise. Caminhe com Ele e você não viverá sem rumo. Quando te perguntarem para onde você está indo, você poderá dizer, eu estou indo pelo caminho de Deus, para cumprir o propósito de Deus, nessa vida que Deus me deu. Que Deus, pois, nos abençoe. Quero convidar o pastor Douglas para orar. Quero convidar também a irmã Maria para vir aqui à frente. Irmãos, a nossa irmã Maria